também um dos mais ansiados, tendo em conta os intervenientes, ambos, dois craques, naquilo que fazem, como todos têm passado aqui, neste congresso da Andif, e desde logo vou chamar ao palco quem vai moderar, reconhecidamente um dos maiores nomes do jornalismo português, Carlos Daniel, por favor, e agradeço por ter aceito o convite da Andif. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tempo agora de darmos as boas-vindas ao diretor desportivo do Barcelona. O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e por isso, com muito orgulho, o Deco, como português, está num dos melhores clubes do mundo e aceitou estar hoje com a Andif. Obrigado também à ADA e à FITS por esse esforço. Deco, obrigado por estares connosco. Nós já nos cumprimentamos e vai mais uma batalha. Pronto, eu creio que me passaram a palavra, já se ouve. Bom dia a todos. Muito obrigado à Andif, muitos parabéns por 30 anos. 30 anos é um marco extraordinário e percebe-se nesta celebração, tendo eu ecos pela comunicação social ao longo dos últimos dias, que há aqui uma aposta em mostrar que a associação existe e que tem um papel a desempenhar e trouxeram aqui protagonistas extraordinários ao longo destes dias, promoveram conversas que seguramente são úteis e eu diria, colocando-me aqui de parte, que estamos a caminhar para o final com chave de ouro, porque ter aqui esta iminência do futebol é extraordinário e, portanto, um grande abraço ao Deco, é um gosto de rever-te. É um privilégio estar ao lado de um dos melhores jogadores portugueses de sempre. Eu acho que se fizermos uma lista dos 10 melhores de sempre, quase todos, incluímos lá o Deco e 10 melhores, estou a juntar todos mesmo, desde há uns 100 anos e, portanto, foi um jogador único, é alguém que nunca se desligou do futebol e que hoje está, como vocês sabem, a dirigir desportivamente um clube absolutamente único, também ele, extraordinário, mas que viveu igualmente grandes problemas, ou seja, a adaptação do Deco ao dirigismo não é apenas uma adaptação pessoal, é uma adaptação a um clube com um grau de exigência brutal, que ele conhecia como jogador, mas vai falar-nos disso seguramente, há de ser diferente quando se entra para esta porta da responsabilidade de gerir, e num contexto, como sabem, em que o clube esteve inibido de contratar, com muitas limitações ao nível do financeiro, e ao mesmo tempo um histórico, uma tradição, uma identidade que tem muito a ver não apenas com uma forma de jogar, mas com uma forma de ganhar, porque o Barcelona é um clube de vocação ganhadora. Eu sei que o Deco está muito aborrecido de estar aqui hoje, porque queria estar em Munique, e eu diria que a época do Barcelona justificava que o Barça estivesse hoje em Munique a jogar a final da Champions, mas o futebol é aquilo, é a bola do Lamine que bate no poste e depois um golo sofrido quando já não se conta. Mas Deco, bem-vindo em definitivo, parabéns por esta época que é extraordinária mesmo assim. Sublinhar só uma última nota que acho que é justa, o Barça é campeão de Espanha este ano, ganha a Taça do Rei, produz uma série de reviravoltas incríveis em vários jogos, faz exibições absolutamente portentosas e deixa-nos aqui de água na boca para o que há de vir. E por isso a primeira pergunta pode ser esta: qual é a tua cota-parte de responsabilidade nesta coisa tão bonita que aconteceu em Barcelona ao longo desta época? Eu sou suspeito porque eu sou barcelonista desde há uns anos. Olá, obrigado pelo convite, pela Andif, é um prazer estar aqui a falar para ainda mais aqui em Portugal, no Porto, Matosinhos nesse caso, por isso é sempre bom estar aqui outra vez. Dizia eu, então a pergunta é, o que é que há de teu nisto que se está a construir em Barcelona? Porque eu diria que se está a construir, mesmo que os resultados já sejam extraordinários, isto é um início de uma caminhada. Não é? Sim, na verdade já há algum tempo, desde que o presidente Laporta ganhou as eleições, há 4 anos atrás, a ideia sempre era, o clube estava numa situação complicada, com bastante dificuldades em termos de poder contratar, com bastante dificuldades financeiras, e tinha que se fazer ao mesmo tempo uma equipe, um novo estádio, ou seja, tudo ao mesmo tempo, e isso não era uma tarefa fácil. Essa época, eu acho que é um pouco o fruto daquilo que nós vemos fazendo nos últimos anos. O Barcelona ganhou um campeonato há 2 anos atrás. A época passada, esperava-se que ela teria uma sequência de crescimento e isso não aconteceu. E aí, por várias razões, eu acho que no futebol não é só uma alteração do treinador que muda as coisas. Havia muitos problemas na minha visão internos. O Barcelona sempre foi uma referência em vários aspectos, como a preparação física, como o trabalho de força, e isso não tínhamos no clube. Eu via que havia uma falta realmente de profissionais no alto nível, que era o que sempre o Barcelona teve,
Então nós começamos ao contrário, começamos reforçando aquilo que nós precisamos melhorar a nível interno, porque nós sabíamos que isso daria... Mas eram competências que faltavam, competências Eram competências, técnicas staff? era staff de alto Staff. nível, era um staff, o Barcelona, os treinadores normalmente sempre têm o staff próprio. Eu acho que ao longo dos últimos anos o Barcelona foi ficando um pouco órfão de gente de qualidade no dia a dia do clube. E a ideia que eu tive era trazer realmente gente de qualidade, trouxemos o Julio Tous, que é um dos maiores especialistas do mundo em trabalho de força, depois com o Raul, que era o encarregado da parte físio, depois trouxemos o Pepe, ou seja, uma série de alterações que nós acreditamos que isso já daria uma melhora na equipe, independente da questão do treinador. Isso levanta duas questões. Uma é, portanto, vocês tinham noção que havia ali uma lacuna, não é? Sim. E foram à procura de determinados profissionais. No fundo, o que estava a acontecer era os treinadores traziam a sua equipa técnica e o Barcelona não tinha uma estrutura própria a esse nível ou tão competente como vocês. O clube não tinha uma estrutura própria e eu não tive nos últimos anos, da minha altura, quando foi em 2004, que eu tive no Barcelona como jogador até 2009, nós tínhamos o Paco Cerulli, que era uma referência e era um preparador físico. Paco Cerulli é o ideólogo, no fundo, da La Masia. E depois, quando assumo o clube há 2 anos, já estava no dia a dia, desde que o presidente ganhou, ajudando de fora, mas no dia a dia eu vi que faltava esse nível que o Barcelona tinha. E uma das ideias era recuperar, mas não é fácil encontrar profissionais de alto nível, e a ideia era realmente melhorar tudo aquilo que era a base do clube. E isso foi uma coisa que nós fizemos, e eu acho que isso teve muito Portanto, sucesso. foi recuperar alguma coisa que o Barça tinha tido e que perdeu pelo caminho. Foi essa a sensação que... Perdeu um pouco. No fundo, é aquilo que eu acredito mais do que só o Barça. Eu acredito que os clubes têm que ter estruturas próprias muito fortes. Normalmente, os treinadores, hoje, os staffs são muito grandes, são amplos, mas eu acho que os clubes têm que ter uma capacidade de ter profissionais de alto nível no clube, que seja uma estrutura um pouco independente daquilo que os treinadores, porque senão os clubes vivem em função dos treinadores, nunca tem uma ideia clara daquilo que tem que fazer. Nós fizemos isso e, óbvio, depois, com certeza, o treinador tem uma parte importante nisso, até porque uma coisa é você ter uma estrutura em que o treinador aceite ou não aceite. Nesse caso, essa era a pergunta seguinte, já estás a adivinhar. É que uma coisa é mesmo, imagina, ter um Xavi Hernández, é alguém que conhece Barcelona e que tem aquela identidade, não é? Mesmo assim é um treinador que tem que se adaptar a essas pessoas. Quando vem alguém de fora como Flick, por maioria de razões, vocês têm de perceber se ele quer isso, não é? Ou não. Mas eu acho que uma coisa você nunca vai interferir no staff do treinador, e nem se pode, porque essa é uma escolha do treinador. Mas acho que a estrutura básica do clube, se ela é forte o suficiente para poder demandar aquilo que os treinadores precisam, e óbvio tem que ser gente do nível alto, eu acho que ela acaba o treinador acaba por se adaptar e, óbvio, no fundo é por aquilo que ele acredita, mas sempre respeitando o que tem no clube. Não era a minha ideia entrar por aí, mas podemos começar por aí. E quando vocês apresentam, por exemplo, ao Hansi Flick essa ideia, ele percebe o que vocês têm e sente logo que pode adequar, que pode adaptar. Sim, a ideia dele foi, ele depois conheceu as pessoas e teve reuniões e no fundo ele ficou muito convencido do que ele viu, e a verdade é que a conexão esse ano, nessa época, foi muito boa entre o staff, que eu acho que sem o staff trabalhando bem é muito difícil que você consiga ganhar alguma coisa. O treinador funcionou, estava o treinador, o staff do clube, e isso foi, para mim, a chave do sucesso desse ano. Deco, eu já vou querer perceber mais a tua experiência, mas entramos por aqui e eu acho que é interessante para quem nos acompanha, porque o Flick é um treinador particular, com uma forma de jogar desde logo, pelo menos corajosa, temos que lhe chamar, e audaz, e um homem que quer espetáculo. Mas eu, antes de ir ainda à forma como joga o Barça e como pode crescer a partir daqui, inverter esta questão. O que é que vocês procuraram no treinador? Tu, o Presidente Laporta, quando identificaram um perfil e chegaram a Flick, porquê? O que é que este homem tinha para vos dar? Na verdade, um dos problemas que nós tínhamos na época, nós tínhamos uma equipe com uma média de idade não homogênea, com idades diferentes, com jogadores muito jovens, com jogadores numa idade boa, que é a que nós chamamos entre os 26, 25, 27, e também com alguns jogadores acima dos 30. E a ideia era, primeiro, tentar reduzir essa diferença, tentar equilibrar um pouco mais a nível de idade. Então, por exemplo, nós fomos trazer o Dani Olmo, em teoria trocamos com o Gundogan, que era um jogador de 33 anos, o Dani com 27. Os jogadores mais jovens já teriam um ano mais. No fundo, manter a base da equipe, que era importante, que já era da época passada,
e tentar equilibrar nesse sentido e, no fundo, precisamos de um treinador que também ajudasse nessa gestão. Então, a escolha do Flick, óbvio que tem a ver com a capacidade do jogo, com a capacidade da tática e tudo isso, mas teve muito a ver com a capacidade de gestão, que era o que nós achávamos que é aquilo que faltava. Esta parte é importante porque tem a ver com dirigir propriamente e o que é que se procura num treinador. Portanto, tu estás a identificar um treinador que é capaz, desde logo, de valorizar o talento mais jovem, o que em Barcelona é indispensável. Ou seja, um treinador que, independentemente das idades, possa não só permitir essa aproximação etária da equipa, mas isso obriga a que os mais novos, e tendo a formação que tem o Barça, seja um treinador que, independentemente da idade, acredita e lança, não é? Sim, na verdade, o treinador era mais uma questão de gestão geral, ou seja, nós não era pelos jovens, porque os jovens já vinham da época passada. Só não os podia rejeitar, porque eles estavam lá. Não estavam lá. Na verdade, uma das questões que nós... porque as pessoas sempre falam da Masia quando pensam em jogadores como Lamine, como o Xavi na altura, como o Puyol, mas esquece que há outros jogadores também importantes. Então nós, no fundo, para fazer um plantel, nós olhamos muito para aquilo que nós tínhamos em casa. Então por isso saiu o Geras Martins, por isso é o Caçador, e essa gestão da equipe e essa gestão do plantel, o treinador também estava de acordo. Se isso não funciona assim, é sempre mais difícil, né? Eu acho que sempre não se pode tomar decisões entre que o treinador não esteja de acordo. Então o Flick, desde o primeiro momento, entendeu o que nós queríamos, entendeu o que era preciso fazer, entendeu o que era possível fazer, e a partir daí as coisas ficam mais fáceis. Tu és muito hábil nas respostas, quase como eras com a bola nos pés, não é? Mas se eu te perguntar, em termos de percentagem, quando pensas vais ter que escolher mais treinadores, se a vida te mantiver nestas funções e o Barcelona tiver história ou outro clube qualquer te chamar, vais ter que escolher. As questões da liderança ou as competências técnicas, o que é que pesa mais? Depende. Alguém que vai gerir melhor um grupo, tu tens a convicção que é alguém que se afirma perante um grupo, ou alguém que te vai dar um ganho muito grande do ponto de vista da qualidade de jogo? Eu acho que são fases, né? Nesse caso eu já tinha um tempo no clube e eu tinha identificado realmente aquilo que nós precisávamos. Naquele momento, para essa época, o que nós acreditávamos era que, em função da equipe que nós tínhamos, em função dos jogadores que nós tínhamos, em função da gestão que ia ser necessária ser feita, o treinador que encaixava nesse perfil, até pela própria idade, até pelo tempo que tem de carreira, até pelos anos que já levam no futebol, e também pela questão tática. Óbvio que nós não podíamos contratar muitos jogadores. Nós tínhamos uma ideia clara que tínhamos jogadores em casa que podiam servir, que podiam ser jogadores que poderiam, né, nós podíamos abrir mão de alguns jogadores de uma idade maior do que os 30 e ficar com jogadores mais jovens. Esse treinador precisava entender esse conceito, precisava perceber isso. Nós queríamos alterar várias coisas a nível interno. Esse treinador também precisava estar de acordo com isso. Nós não podíamos ir ao mercado para comprar 3, 4 jogadores. Esse treinador também precisava estar de acordo com isso. Então é um conjunto de várias coisas no momento que nós estamos a viver, em que esse treinador precisava não só dizer, mas demonstrar que estava de acordo com isso. Então a decisão do Flick passa muito por isso, e pelo momento que nós estamos, e também pelo momento em que... E também por uma coisa que é fundamental, o treinador não tem que... Eu acho que clubes como o Barcelona, o treinador tem que realmente querer treinar, tem que realmente estar disposto para isso, tem que realmente ter essa capacidade. E no fundo, nós não podíamos um treinador com tantas exigências, ou seja, se fosse isso, já na primeira reunião, acho que as coisas não funcionariam. Então no caso do Flick eu acho que encaixou naquilo que nós buscávamos, encaixou naquilo que ele também, no que ele buscava. Ele sempre sonhou treinar o Barcelona, mas uma coisa é sonhar treinar o Barcelona, entender o contexto daquele momento e perceber que o trabalho era difícil, mas que era possível. E a questão da identidade, só para encerrar este capítulo, a identidade da matriz de jogo Barcelona, de que eu falava há pouco, tu conheceste como jogador num tempo espetacular, mas vem de Cruyff, que passa por Guardiola, essa identificação, ou seja, um clube tem uma cultura de jogo também, o Barcelona claramente tem isso, isso é indispensável? Eu acho que mais que a cultura de jogo, a cultura dos adeptos, ou seja, os nossos adeptos gostam do futebol ofensivo, ficam felizes quando vê a equipe jogando, vê-se na média de público. Nós esse ano tivemos uma média de público muito mais alta do que na época passada. Se identificam com isso, estão felizes, ou seja, o futebol traz isso. E os adeptos do Barcelona têm essa particularidade que querem ganhar como os outros, mas querem ver uma equipe que joga, querem uma equipe que
cria ilusão, como se fala em Espanha, e essa equipe criou isso, por isso acho que essa identificação com os adeptos foi... Não foi muito bem ao coração dos dirigentes e dos treinadores, nesta equipe? Não. Nós temos uma forma de jogar, eu acho que esse ano toda a gente viu o Barcelona jogar, e é um jogo que para quem é adepto é bonito, é fantástico, para quem dirige às vezes é meio cardíaco, mas foi bom. Aldeco, falando um bocadinho mais de ti, quando é que tu sentiste, tu foste jogador, estiveste no agenciamento, conheces o futebol de várias dimensões, quando é que sentiste, eu posso fazer isto e eu quero fazer isto, e logo ao nível de exigência tão alto? Há um momento ali que tu dizes, sim, eu sinto-me capaz e tenho mesmo vontade disto. Eu quando deixei o futebol, ou até quando jogava, eu tinha, claro, das opções que eu queria no futuro. Treinar uma que eu não me via, não me identificava. Por mais que eu visse o jogo, por mais que eu percebesse muito da parte tática, mas não era alguma coisa que mexia comigo. Eu tinha uma ideia, um desejo sempre de gestão, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas no início a vida me levou para o lado mais do agenciamento, por questões pessoais, por tempo, porque eu tive... Assim que eu deixei o Fluminense, por exemplo, eu já poderia ter entrado e era uma coisa que me fazia confusão já no mesmo momento, já entrar para essa vida, já mesmo que era uma vida de jogador, ou pior, no fundo. E eu decidi... a verdade é que o agenciamento, criar coisas, criar uma empresa, gerir, contratar pessoas, isso foi para mim fundamental, porque eu aprendi muito o lado que eu não conhecia, né, do futebol, do que... eu sempre digo que te ajuda muito hoje. Que ajuda muito, que foi uma experiência em todos os sentidos. Eu, no fundo, eu sempre digo, eu falo muito que é mudança de chip, né? Eu acho que para você fazer qualquer coisa a seguir ao futebol, se você não fizer a mudança de chip, vai ser impossível. É impossível ser um grande treinador, é impossível ser um dirigente, é impossível ser um agente, é impossível criar algo pós-futebol se você não perceber isso. É o momento em que tu sais da redoma, não é? Da redoma do ídolo. A redoma do ídolo, e é um momento que eu lembro que dos primeiros momentos que eu comecei a trabalhar com jogadores, muita gente falava, mas como é que você não leva jogadores para o Barcelona, para o Porto? Eu falei, porque eu não tenho. Ou seja, quando eu tiver, o momento vai acontecer. Então eu percebi que o fato de você ser um grande jogador, ele é um caminho, mas ele não é tudo. Se você não mudar o chip e não perceber que tem que trabalhar, é como um grande treinador. Eu acho que os grandes treinadores que foram grandes jogadores, ou que foram atletas, essa mudança de chip é algo que ela leva algum tempo. E o que é mais difícil nisso? É dizer, eu, o Deco, eu que joguei a este nível, agora tenho que me preocupar com o jogador da segunda ou da terceira, não? Eu acho que é uma questão de mudança de chip, de humildade, de perceber que vai fazer qualquer coisa. Mas humildade também é isso, não é? É perceber, sim, agora a minha vida é outra. Eu acho que entender o futebol, eu sempre digo, o futebol não vai... Tudo que nós fizemos após vai ser sempre difícil comparar o que é o campo, o que é aquele momento que como jogador, mas também pode ser prazeroso, porque se você tem realmente vontade de fazer e faz com alegria, acho que as coisas também são prazeres diferentes, são sensações diferentes. Mas essa mudança de chip é um pouco isso, é perceber que você tem que trabalhar primeiro e que as coisas vão acontecer por dedicação, pelo trabalho, por aquilo que você tem que fazer. Eu lembro que em Portugal os clubes que me abriram as portas foram o próprio Ave, Guimarães, Paços Ferreira, foram clubes onde eu comecei a trazer jogadores, e eu aprendi, isso foi muito bom, porque eu aprendi todo o início realmente do que é um agente, do que é cuidar de uma gestão do jogador. Eu cuidei de Rafinha, Tapsobas, uma série de jogadores, Chiquinho, mas desde o início. E isso me deu uma visão muito, muito boa, porque no fundo eu criei uma empresa, geri pessoas, tomar decisões que influem na vida das pessoas. Quando você aconselha um jogador, é como se você também está de alguma forma moldando a vida dele. Então depois, para a gestão, foi um pouco aquele sonho que eu já tinha lá atrás. Eu tive o presidente Laporta, quando ganhei as eleições, me pediu ajuda uma ajuda externa. Depois aquilo acabou virando um convite para eu entrar realmente na gestão. Para mim houve dois momentos. Primeiro era a minha questão pessoal, familiar, que era uma coisa que para mim é fundamental. Então às vezes encaixa, às vezes ou não. Por isso encaixava em vários aspectos, encaixava na minha vida pessoal, mas acima de tudo era o que eu sou do Barcelona. Tenho dois clubes, para mim é o Porto e o Barcelona, são os clubes que eu amo, e tem o Fluminense também no Brasil, são os clubes que eu me identifico mais. O Barcelona é um sonho de criança, o Porto era um amor depois quando eu cheguei em Portugal. Então ver os meus clubes sofrendo é algo que me fazia mal,
né? Então, eu vi o Barcelona que eu achava que as coisas não estavam sendo bem feitas, eu achava que poderia se fazer melhor, né? Então, de alguma forma, com o projeto do Laporta, que era um projeto de reconstrução, eu me identifiquei bastante. E aí... E não duvidaste nunca de dizer, eu tenho capacidade para isto? Duvidei, lógico que eu duvidei. Óbvio que todos duvidam, mas a dúvida é parte não a dúvida da tua capacidade, mas a dúvida te faz também estar em alerta. Nós não somos... Eu nunca pensei que eu poderia, em nenhum momento, que eu sou melhor que os outros. Eu tento sempre entender aquilo que eu posso fazer, aprender, mas no fundo eu não tinha medo ao desafio, porque eu achava que era possível. Até porque eu acho que o Barcelona, os clubes grandes, o Barcelona, o Porto, o Benfica, todos os grandes clubes têm uma força, uma capacidade muito maior do que os outros, nesse sentido de se reconstruir e de poder dar a volta por cima. Mesmo assim, com essa abertura de espírito, o que é que te surpreendeu? Houve alguma coisa que, chegado à função, disseste assim, eu não contava com isto? É claro que em Barcelona houve o contexto particular da situação financeira, não é? Mas o que é que te surpreendeu nesta função? Não, o Barcelona, a recuperação financeira do clube tem acontecido e o clube nesse momento não tem problemas financeiros. Problema, está estável. O problema são questões do fair play, que é uma coisa, uma coisa complexa, financial fair play, que existe em alguns países, outros são mais restritos, outros são menos restritos. Mas o que... Mas mexia com o teu trabalho, de mercado, das coisas. E esse é o que condiciona muito, mas no fundo eu não tive nada que me assustasse. Eu, por exemplo, a imprensa em Barcelona é uma imprensa exigente, eu já conhecia de jogador, e ela é normal, então às vezes as pessoas quando criticam o dirigente é pela função, não pela pessoa. Quando critica o treinador é pela função, não pela pessoa. Então acho que isso é uma coisa que nós vemos isso muito com o Xavi. Tivemos um ano o Xavi é um dos maiores ídolos da história do clube e foi criticado como treinador porque é parte do não é a pessoa, né? A figura, não é o ídolo, é o trabalho. Então é assim que funciona. Deixa-me colocar aqui duas questões, uma olhar para cima da estrutura e outra mais para baixo. Uma das questões que se coloca a um dirigente e um dirigente profissional, como é o teu caso, não é um dirigente eleito, é a relação precisamente com os dirigentes eleitos, não é? Com aquele momento em que tens que gerir a tua autonomia. Isso tem sido simples no Barcelona para ti? O momento em que tu não tens uma opinião igual à do presidente, por exemplo? Não é? Eu acho que o primeiro conselho, sei lá se é um conselho, mas eu acho que a primeira coisa que um diretor de futebol, um dirigente, um diretor técnico, não menosprezar os dirigentes ou no sentido de que você sabe mais do que eles. Eu acho que o respeito é o primeiro caminho. Toda a gente sabe futebol. Ela pode saber não no contexto em que você sabe, porque você tem um contexto mais técnico, o outro tem um contexto mais, uma análise mais do torcedor, o outro tem... comigo, o presidente tem muito respeito por mim, porque me tem também um pouco como um jogador, foi o meu presidente da época, mas eu acho que eu fico mais contente porque eu fui ganhando respeito por aquilo que eu tenho feito. Quando há alguma decisão que você tem que tomar em que você vê que não está correta, eu não tenho nenhum problema em dizer que não está correta, não estou de acordo, mas tem formas de dizer. Eu não preciso nunca dizer que um presidente de um clube não sabe futebol, e esse sabe de futebol, até porque eu já tive um também que sabia muito de futebol, que infelizmente faleceu, e que também sabia muito de futebol. Os presidentes sabem de futebol. Então, e você também aprende muito com os presidentes dos clubes, até porque se você estiver aberto a ouvir, você também vai aprender. Então você tem que explicar o porquê isso. Se você simplesmente dizer não, mas se não tiver uma explicação sobre o porquê da tua opinião contrária. E ele é um presidente que ouve, quer ouvir. Todas as opiniões e todos os problemas, até porque um presidente sempre tem empresários falando sobre jogadores, tem a sua opinião. E eu acho que ela tem que ser o não nunca diz, não existe o não, existe sim explicar o porquê da sua opinião e acaba sempre se convertendo num não de uma forma mais correta e mais elegante. Há ali alguns casos que eu gostava que pudesse olhar, porque tem a ver com a gestão que tens de fazer de um grupo. E um grupo de jogadores como os do Barcelona, tu conheceste grandes grupos, com grandes craques, o futebol, no entanto, tem mudado muito, a ideia de que os jogadores hoje são mais individualistas, vivem mais no seu mundo. Tu sentes isso, não? Não há muita diferença entre um balneário de 2004 e 2024 ou 2025? Há diferença um pouco no convívio, até porque hoje os jogadores têm mais ferramentas e mais coisas que não existiam antes. Mas, no fundo, quando o grupo tem... uma das preocupações sempre da gestão é um pouco isso, tentar ter um grupo... quando se contrata um jogador, às vezes as pessoas só olham, muitas vezes falam sobre a questão técnica, a questão tática, do que pode apresentar para a equipe.
mas a questão humana e como conecta com o grupo é sempre importante. Nós nunca sabemos até que o jogador chega no clube, mas tentar identificar, tentar minimizar e tentar tirar a máxima informação possível é sempre importante. Nós fizemos isso nessa época, trouxemos o Dani Olmo, que era um jogador que encaixava muito bem, né, nesse espírito, depois vinha com uma ilusão grande de vencer. Mas os grupos são, no fundo, essa geração nossa, por exemplo, convive muito, é uma geração que convive, só que tem que buscar fórmulas, ou seja... Pois há coisas que parece que iam correr mal e correm bem, como o caso do De Jong, não é? Este ano, parecia um jogador que estava com um limite no clube, e há outros que têm tudo para correr bem, como o Vitor Roque, e pelo menos no imediato não correu tão bem. E que razões é que tu encontras para isso? Eu acho que primeiro são contextos diferentes. O Vitor Roque chegou, na minha opinião, num contexto ruim em janeiro, sempre é difícil. A imprensa em Barcelona é exigente e ela não... O Vitor Roque não interessa se tem 18, ou 19, ou 17, ou 30, a exigência é a mesma. E tinha 18? E tinha 18. Acho que ele chegou bem, depois a ideia não era ter vindo em janeiro, era ter vindo agora, nessa época. E às vezes as coisas não funcionam por inúmeras razões, ou e ele vai recuperar, porque é um jogador, para mim, de alto nível. E nós tomamos a decisão, foi para o Betis, era outro clube também com uma exigência muito alta, mas agora está no Palmeiras, está bem, decidimos vendê-lo e sempre temos a opção de recomprar. No caso do De Jong é um pouco aquilo que eu já falei, ele teve muitas lesões. O De Jong é um jogador que tem a cara do Barcelona, teve muitas lesões e depois isso também com o trabalho que foi feito durante esse ano recuperou e é um jogador que nós estamos muito contentes com ele. Sem dúvida. Deixa-me falar só, falar de jogadores é quase irresistível, tu já falaste de um que é obrigatório falar. O Rafinha é um bocadinho um jogador teu, não é? Acompanho-lo desde criança, trouxeste-o para Portugal. Há muita gente a dizer, e eu posso dizer isso, tenho a mania que acerto várias vezes, mas às vezes engano, que nunca acreditei que o Rafinha chegasse tão alto. Tu acreditaste que ele chegava a este ponto? Sim, no futebol, pela qualidade sim, mas óbvio que depois existe... a questão mental, a forma como um jogador... O que é que ele tem de especial? Porque ele teve que fazer um bocadinho o caminho das pedras, não desvalorizando o que é um Vitória de Guimarães, o que é o Sporting, o Leeds, mas foi passo a passo. Eu acho que ele nunca teve tempo, por exemplo, no esporte. A tendência natural do Rafinha era ter ficado no esporte alguns anos, ter se tornado ídolo no esporte, que era o normal. Isso não aconteceu, porque na altura o esporte tomou uma decisão que precisava vender e acabou vendendo o Rafinha. E depois o Rafinha nunca teve essa coisa de ídolo e não teve tempo em nenhum clube, né? No fundo depois vai para um Rennes, depois vai para um Leeds que era para subir, depois ele briga para não descer e foi ídolo aí. E vem um Barcelona com alguma desconfiança, mas faz um primeiro ano muito bom. Depois é verdade que a época passada, por inúmeras razões, mas sobretudo a questão mental. Acho que um jogador com confiança, se sentindo querido, talvez essa época houve uma mudança muito grande para ele na sensação que ele tinha com relação ao treinador, com relação a forma como ele se sentia dentro do clube, e isso, queira ou não, faz toda a diferença, ainda mais nesse nível. Não vou perguntar muito mais sobre os jogadores, mas sim, há uma que tu sabes que é obrigatória colocar-se nesta altura. Tu jogaste com o Ronaldinho Gaúcho, com o Cristiano, com o Messi, os maiores génios dos últimos 20 anos. Lamine já está a este nível ou não? Ou vai lá chegar? Não, ainda está agora potencial, são coisas diferentes. Eu acredito. Mas potencial tem para ser melhor do mundo e ficar lá na história. Sim, tem potencial para muitos anos. Pois no final, esses jogadores que sempre são diferentes e ele é um deles, mas depois depois vai depender um pouco da própria evolução dele pessoal, ou seja, não há nada... O que é que se pode dizer a um miúdo com um talento daqueles, que já marcou tantos golos, que já te ganhou troféus? Eu acho que no fundo tem que se agir naturalmente, ou seja, ele é, por mais maduro que ele seja para a idade, ele continua tendo a idade que tem. E é maduro, não é? É maduro, mas tem a idade que tem, ou seja, isso não... Acho que um clube, no meu caso, a obrigação nossa é tentar ajudar em tudo que é possível, não esquecendo que tem 18 anos, mas ao mesmo tempo respeitando, porque é um jogador do Barcelona igual aos outros, ou seja, não há uma diferença para nós na visão como clube. Então, assim, acho que esse é o respeito que tem que ter e, óbvio, há jogadores que exigem menos cuidado, porque há jogadores que estão casados, que têm filhos, há outros que são solteiros, há outros ou seja, a exigência e a demanda de cada um é diferente do outro. Que tipo de projeto é que está agora a ser preparado para... Vocês vão voltar a Camp Nou a curto, médio prazo. Isso é um marco, não é? Como tu dizias no início, há aqui um momento de mudança total, a equipa está num momento bom. Há um projeto associado a este regresso a casa, qual é a ambição maior?
Não, foi como eu falei, a ambição do Laporta, dessa junta É ganhar quando entrou. Não, era a reconstrução do clube, né? Eu acho que isso... E a partir daqui, por isso é que eu te dizia, O lema é esse, estabilizado financeiramente, tens hoje uma equipa a nível de topo, com um estádio novo... Por isso é que eu falei que a minha ideia, o desafio era esse, eu acho que o caminho é esse, é reconstruir. Óbvio que nenhum clube, nem o Barcelona, nem o Real Madrid, nenhum dos clubes grandes, nem o Porto, nem enfim, não vão ganhar todos os anos. O que você precisa é realmente competir todos os anos. E o Barcelona nos últimos anos tinha deixado de competir em alto nível. Tanto é assim que há 10 anos que não ganhava uma Champions, mas não só ganhar, você tem que estar nos quartos de final, você está em uma meia-final e um dia você ganha, é assim que funciona. Então o Barcelona precisava se reconstruir nesse sentido para poder ter uma equipe competitiva, para poder ter todos os anos a possibilidade de ganhar coisas importantes, é isso que se buscou e eu acho que é isso que está criando e se consolidando. Óbvio que com o novo estádio também ainda vai ser algo mais, ainda vai ser espetacular, até porque voltar ao Camp Nou. Por isso que eu digo sempre que essa época é uma época muito especial por várias razões, porque ganhar em Montjuïc, os adeptos têm que se deslocar a Montjuïc, que não é fácil, basicamente fora de casa. Montjuïc virou a nossa casa, mas não é o Camp Nou. Tem um mérito enorme quando você consegue fazer isso, por isso acho que esse título desse ano foi espetacular, mas o projeto é o mesmo, o projeto é estabilidade, é conseguir brigar por títulos. Até o desafio, se calhar, é dizer, agora estamos mais confortáveis, mas queremos ganhar na mesma, queremos fazer bem na mesma. É impossível, não. Nós tem todos os exemplos todos os anos. Os grandes clubes têm essa exigência complexa, é difícil, mas é assim. Eu acho que nós não adianta. Mas podia ser diferente. Não, é assim e funciona assim e a exigência é assim e temos que saber disso, porque senão é utopia não entender que o Barcelona vai sempre, a exigência vai sempre ser lutar pelos títulos ou tentar ganhar. Mas eu acho que é isso. Nós, na época passada, quando começamos, dizemos que esse ano nós tínhamos que tentar lutar pelos títulos, por tudo, e a próxima época é igual. Tendencialmente esta equipa tende a melhorar, não é? Os miúdos ainda estão num patamar de evolução incrível. Claro que o Pedri já é o Pedri, o Dani Olmo já é o Dani Olmo, mesmo que o Barça já mostra que mas vai ser mais do que é. Há, no fundo, duas posições de jogadores mais velhos, que é o Lewandowski ainda e é o guarda-redes, não é? Em função disto, a vossa ideia é deixar evoluir esta equipa ou é voltar a acrescentar 2, 3 jogadores cirurgicamente consagrados, como o Barça também foi fazendo, contigo, com o Henrique, o Barcelona sempre foi um equilíbrio, assim, historicamente, o Barcelona sempre foi um equilíbrio entre as equipes ganhadoras do Barcelona, que ganharam, que fizeram história, foram equipes com jogadores que vieram com nome, óbvio, qual certo nome, mas que ficaram mais fortes ainda no Barcelona e jogadores que vieram com vontade de ganhar coisas importantes. Dificilmente o Barcelona, com jogadores que já tinham ganho muita coisa, funcionou. E com jogadores da casa, sempre foi esse equilíbrio. Eu acho que isso é o que está acontecendo agora, é um pouco isso. E óbvio que todos os jogadores que, se nós pudermos melhorar, toda equipe ela sempre pode melhorar, né? Sempre pode alguma coisa melhorar. Eu acho que é verdade que essa equipe tem muita margem ainda, até pela idade dos jogadores, e até porque no fundo se fez uma equipe realmente é verdade que nos últimos anos, mas essa época ela está se consolidando. Então por isso eu acho que ela tem margem ainda para mais alguns anos. E óbvio que os jogadores que vierem ou que se pudermos melhorar tem que ser sempre identificado com aquilo que nós buscamos. Buscamos competir por tudo. Mas há ali um espaço para 2, 3 jogadores de topo que possam chegar? Não sei, vai depender muito do fair play, nós temos que gerir sempre isso. A ideia, eu disse na época passada que uma das ideias principais era manter o que nós tínhamos e não perder, porque nós temos que melhorar a equipe. E óbvio que nós vamos manter, o pensamento é o mesmo e vamos ver o que vamos fazer. Claro que falamos muito da tua experiência em Barcelona, que é a tua experiência de dirigente, mas eu gostava que pudesses olhar, ainda temos alguns minutos, para a realidade de Portugal também. Como é que tu continuas a sentir Portugal, a vir a Portugal regularmente, a passar cá há muito tempo? Como é que tu vês a evolução do dirigismo? Se quiseres uma pergunta mais ampla, estamos aqui num congresso de uma associação de dirigentes de futebol, futsal e futebol de praia. Como é que vês a evolução do dirigismo em Portugal? Tu conheces dirigentes em Portugal há 25 anos, pelo menos. Sim. Eu acho que a evolução é muito grande, como foi, eu estava ouvindo também aqui do painel feminino falando sobre isso, sobre a gestão, eu acho que Portugal, na questão dos treinadores, eu falo isso muito até porque as pessoas perguntam muito,
por que Portugal sai tantos treinadores de qualidade. Acho porque tem uma formação muito alta, tem formação muito boa. O treinador já se forma há muitos anos, há mais de 20, quase 20 anos, de um nível de conhecimento muito alto, do nível de estudo do jogo, e isso faz com que o conhecimento é maior. Quando chegaste a Portugal, para jogar primeiro no Benfica, depois vais ao Alverca, depois Salgueiros, Porto, sentiste isso? Há um momento em que sentes isso? Eu estou numa realidade em que alguém me acrescenta, ou é sobretudo com o Mourinho no Porto, começas a... Não, acho que o Mourinho representa um pouco que essa mudança do que é, quando, digamos, estudo do jogo, né? Toda a gente sabia, né? Os treinadores sempre foram bons da forma das ferramentas que existiam. Hoje, quando nós falamos, é muito fácil falar sobre estudo quando você tem ferramentas inúmeras para poder, como nós na parte da gestão, você tem o iScout, tem uma série de programas em que ajudam os jogadores. Quando falam, os jogadores hoje são melhores profissionais do que eles, não, os jogadores têm mais informação do corpo, sabem mais, você tem GPS, tem controle de treinos, tem controle de cargas, tem uma série de coisas, então tudo evoluiu. E eu acho que a questão dos dirigentes também, com o tempo, tem evoluído e tem crescido. Eu acho que isso é sem dúvida. Óbvio que algumas áreas elas estão mais avançadas do que outras, mas em alguns setores do futebol. Mas eu acredito que na gestão e nos dirigentes isso também tem crescido, tem acontecido. Esta questão da valorização ou não do jovem talento português, nós ainda teremos algum caminho para fazer? Estás num clube que já tem uma geração de miúdos fantástica, aí a bater à porta outra vez. Barcelona já tem mais, se formos ver aos YouTubes, e então ao iScout tens lá os novos craques e até os prodígios anunciados, não é? Em Portugal nós temos gerações, mais uma vez, uma final de sub-17. Tu achas que os clubes portugueses... Mas a sensação que fica é que um jogador só aparece, como o Rodrigo Mora este ano no Porto, quando o clube quase tem dificuldades, então vira-se mais para dentro. É claro que o Mora, quero acreditar que apareceria sempre, porque a qualidade dele é muito grande, mas em Portugal não há ainda esse passo para dar, confiar mais no próprio talento? Eu acho que primeiro, pelo menos a minha forma de ver as coisas, eu acho que você tem que olhar para aquilo que é óbvio, cada clube tem seu caso específico. O Barcelona, por exemplo, não é um clube vendedor, mas isso não quer dizer que não se possa pensar nisso sempre, não olhar isso dessa forma. Mas há clubes que têm que formar jogadores, vender, ou seja, aqui tem que entender um pouco. Primeira coisa é entender o que o clube, qual a ideia o que o clube. Não adianta querer fazer do Barcelona uma coisa que não é. Não adianta eu querer fazer do Porto, ou fazer do Rio Ave, ou fazer do Paço Ferreira. Eu acho que respeitar um pouco o que é o DNA do clube é fundamental para qualquer coisa que se faça. Sobre os jogadores em Portugal, eu acho que nós temos... Esta capacidade de olhar mais para dentro, não é? Sim, eu acho que sim. Viste, os clubes têm todos hoje muito melhores condições ao nível de formação, esses de que falaste, enfim, cada vez há mais... Sim, eu acho que olhar para dentro, primeiro, a tendência no futebol sempre e muita gente, em Barcelona nós passamos um pouco por isso, até porque a imprensa precisa ter coisas, precisa viver, né? Precisa ter assunto. Sobre contratações todos os anos, se nós trouxéssemos todos os jogadores que escrevem, nós tínhamos para um plantel com 300 jogadores. Mas a questão é não cair nessa tendência natural de querer contratar sem necessidade ou sem olhar para aquilo primeiro. Acho que como qualquer empresa, você chega num lugar, você faz uma consultoria para perceber o que tem em casa, o que tem que funciona. Eu não alterei quase nada no início, é como os funcionários que nós tínhamos, as pessoas, vai entrar um e mandam 10 embora, agora entra outros 10, ou seja, eu acho que no fundo você tem que olhar para aquilo realmente que tem em casa, em todos os aspectos. A tendência é sempre achar que do lado às vezes é melhor e não funciona assim. Nós fizemos uma análise muito alta, por exemplo, falando um pouco da nossa gestão, nós fizemos análise muito comparativa do que nós tínhamos, ou seja, eu sei exatamente o que nossos jogadores valem em relação aos outros que estão no mercado. Por comparação mesmo? Sim, comparação. As pessoas comparam muito os jogadores para trazerem, mas tem que comparar os teus. Eu quero saber se os meus jogadores realmente daquilo que eu penso... Estás a falar de jogadores de que idade? Não, os nossos jogadores do meu plantel principal. Eu tenho que saber, a primeira coisa que eu tenho que perceber é se os meus jogadores realmente, para o nível que nós queremos, estão em comparação aos melhores jogadores do mundo, na posição. Isso é uma análise técnica e tática. Depois nós estamos a falar de valores de mercado. Estamos a falar de questão... Qualidade. E depois há uma avaliação dos teus jogadores em casa. Óbvio, como você disse, do Mora. Depois o talento tem que ter alguma oportunidade, porque se o talento não jogar, você nunca vai saber se ele é capaz de não ter medo de jogar num estádio como o do Porto, se ele não jogar nunca. Ou seja, os talentos precisam ter essa capacidade de poder ter essa oportunidade. É óbvio que é natural que os clubes realmente... não é óbvio, é assim que funciona muitas vezes, quando tem alguns problemas, acabam olhando muito mais para dentro, que é um erro.
Eu acho que olhar para dentro tem que ser constante, tem que ser sempre. Você tem que sempre olhar para dentro, sempre o que tem. Às vezes os clubes fazem algumas contas meio equivocadas, ou seja, traz uma contratação, eu sempre falo que se eu puder investir em casa é muito melhor. Se eu puder renovar jogadores importantes, por que eu tenho que ir ao mercado? Mas eu achei curiosa essa ideia de avaliares o teu grupo por comparação com os outros. Portanto, isso é uma avaliação que passa também pelo treinador? Toda a gente participa disso? Ou é uma questão que o clube prepara? Não, é um critério que eu departamento acredito de análise. Departamento de análise. No fundo, se você quer ir para o mercado, mas a primeira pergunta é o porquê. Por que você vai buscar um jogador? Quando eu vou buscar um jogador para o clube ou quando assino um jogador, você está tomando uma decisão que condiciona, né? Então, por exemplo, óbvio que os treinadores têm que ser ouvidos, mas os treinadores podem estar 1, 2 ou 3 anos, os jogadores assinam 5, 6. Então, talvez o papel do treinador é importante, mas também não é decisivo. Se um clube que vive os treinadores contratando, depois chega outro e querem contratar mais 20, como é que funciona? Ou seja, aqui há que haver um equilíbrio, um respeito, óbvio, àquilo que o treinador fala, mas o clube precisa ser suficientemente forte para poder perceber aquilo que tem e aquilo que tem que buscar. Eu acho que olhar para dentro tem que ser uma coisa sempre... E o Barcelona é particular de algum modo na forma como o treinador principal e o diretor desportivo são obrigados a olhar para a formação, designadamente para aqueles jogadores dos 16, 17, 18 anos que estão já quase ali a poder bater? Nós olhamos muito, até porque é o futuro do clube. No fundo, é óbvio que nesse momento é mais difícil para um jogador de 16, 17 anos entrar no Barcelona. Os diferentes vão acabar sempre por ter oportunidade, mas nós não podemos jogar no nível de exigência do Barcelona com uma equipe com jogadores de 17, 18, 16 anos, ou seja, é impossível isso. Mas eu acho que o olhar para dentro é uma responsabilidade de quem está no momento. Felipe, por exemplo, conhece os miúdos? Conhece. Nós todas as semanas somos jogadores para treinar. Agora na pré-temporada nós vamos levar 8 jogadores que jogaram na Youth League, que ganharam. Acho que são 2 de defesa direita, enfim, são mais ou menos uns 6, 8 que vão para a pré-temporada. Até porque eles precisam crescer, precisam conviver nesse ambiente e também garantir um pouco o futuro do clube. Já que falamos do talento, tu vês o Rodrigo Mora como um talento que pode chegar ao nível do topo europeu? Sim. A malta discute muito o lado físico, não é? Mas em Portugal também discutíamos Vitinha, João Neves e agora os melhores jogadores portugueses são estes, não é? Sempre busca alguma coisa para apontar, né? Acho que o Rodrigo tem muita qualidade técnica, tem personalidade, que não é fácil. Entrar no momento do próprio clube é complicado, com a exigência que tem o Porto, e ele foi fundamental nos últimos meses no Porto, por isso não tenho dúvida nenhuma. Há ali uma personalidade que ajuda, pelo menos Sim. da forma como ele entra e assume. É impossível não ter, senão não conseguiria estar tendo as atuações que tem. Falei-te dos outros dois, que devia estar hoje a defrontar na final das Champions, o Vitinho e o João Neves. É uma dupla também que permite à seleção portuguesa sonhar. Sim. Por isso que o Portugal tem sempre se reinventado a nível de jogadores. Eu acho que nós temos jogadores num nível muito alto. Vitinha, no fundo é questão, eu falo muito da questão mental, porque o Vitinha começa no Porto, vai para um empréstimo que em teoria não funciona para a maioria das pessoas. Muitos jogadores talvez ali poderiam ter vindo abaixo, o Vitinha faz ao contrário, ou seja, é uma questão, uma capacidade mental muito forte que um jogador para jogar nesse nível tem que ter, e hoje para mim é dos melhores médios do mundo. Por isso cabia no Barcelona. Não é que faça falta, eu não estou a dizer que faz falta, mas tem um estilo de jogo que se enquadra. Os bons cabem sempre, não? Olha, quem esteve no Barcelona é um talento de futebol português muito discutido, é o João Félix. Porquê é que te parece que o João Félix ainda não se afirmou definitivamente? Porque a qualidade dele também é rara, não é? O João teve muito bem conosco, na verdade. Eu acho que fez um ano muito bom. Depois, a verdade é que nós não podíamos, porque o clube que ele estava, que era o Atlético, queria o vender, e nós nesse momento não tínhamos condições de comprar, não tínhamos fair play para comprar, e ele acabou tomando uma decisão, ele acabou indo para o Chelsea, depois foi para o Milan. Às vezes os jogadores têm que ter um pouco de paciência também, porque no futebol não vai só viver momentos bons. Você vai ter um momento difícil, você vai ter um momento em que, por mais que você acredite que seja melhor, mas você não vai jogar, por uma série de coisas que eu tive um ano com o João é um menino espetacular, mas dá a sensação que ele desiste muito fácil em alguns momentos.
E isso é Podia ruim. ter tido mais paciência no Barcelona, é isso que dizes? Não, no Barcelona não, porque ele não tinha hipótese. Não, Mas talvez no Chelsea. Ele foi contratado pelo Chelsea, por exemplo. Aguentar mais. E depois, por não sei, só estou a dizer que o futebol é duro, porque o futebol às vezes ele é injusto, o futebol às vezes ele é complicado. Os treinadores, principalmente, são aqueles que dirigem, têm que tomar decisões difíceis, porque elas são nem sempre justas, então, de uma forma humana, se nós formos pensar assim. Mas são assim, é assim. O Mas futebol, o que estavas a dizer é por razões técnicas, se o Barcelona tivesse dinheiro para isso, gostavas de ter ficado com ele. Não, o João fez um ano muito bom para nós, mas depois nós não tínhamos condições. A tua relação com o treinador, tu dizias agora isso, antes de colocar aqui duas últimas questões, a relação com o treinador, tu tens às vezes algum impulso de dar alguma informação que a determinado momento digas assim, não, eu não vou meter nisto, que isto é a área do homem e eu não posso entrar? Eu acho que, não sei, eu não sou... Cada um, no final, tem a sua forma particular de gerir, de tentar fazer... Isto é um exemplo trabalho. para a relação do dirigente com o treinador, que é sempre uma questão-chave no clube e não fácil. Eu procuro não... Por mais tentador que é, porque o problema é que todos nós, de alguma forma, sempre eu que estou no dia a dia, acabamos de ter uma visão das coisas. Eu converso muito sobre a equipe, mas sempre de uma forma em que eu opino naquilo que é a minha área. Eu nunca vou opinar um treinador sobre aquilo que é a forma de jogar, sobre aquilo que ele tem que fazer, porque eu acho que se você... Eu, na minha opinião, acredito que se você entra por essa porta, ela abre uma porta bastante complicada e bastante difícil. Eu acho que a relação dirigente, diretor técnico, treinador, ela tem que ser fluida, mas cada um percebendo aonde você pode estar e onde ele tem que estar. Senão, acho que essa relação fica confusa e ela acaba trazendo problemas a longo prazo. Os dirigentes, genericamente em Portugal, desistem demasiado depressa dos treinadores que contrataram ou não? Eu acho que muitas vezes não sabe nem por que contrataram. Esse é o grande problema. Acho que quando você não sabe por que contrata, você nunca sabe por que manda embora. Acho que o primeiro passo é tentar... Óbvio que parece fácil, mas contratar um treinador, às vezes as pessoas olham o histórico, olham uma série de coisas que... Né, e às vezes contratam porque precisam de uma mudança, porque também às vezes é assim que funciona. Mas eu acho que muitas vezes não se sabem por que contratou. O problema final está no início. Está no início. Eu acho que às vezes está no início. E então tem que ter muito cuidado e, no fundo, pesquisar, perguntar, falar. Não tem uma forma. Você nunca sabe como um treinador... você tem uma ideia, mas depois você tem que buscar muito mais informação e tomar uma decisão. Talvez nem sempre as decisões são corretas, mas... às vezes você tomou uma decisão, esse perfil, essa ideia não funcionou, você insiste no mesmo perfil, na mesma ideia e não tem como funcionar. E depois também entender um pouco, acho que é muito difícil você tomar uma decisão do treinador sem perceber o teu balneário, sem entender teus jogadores, sem conhecer a tua equipe. E às vezes as decisões são muito emocionais menos racionais. Não? Sobretudo quando em cima dos resultados já negativos. Sim. E com alguma pressa. Deco, estamos a falar do treinador porque é das decisões mais críticas que um diretor desportivo, um diretor técnico toma. Aquela decisão vai marcar, claramente. Não é? Sim, acho que a decisão do treinador é fundamental, até porque é o que é a cara visível do projeto. Por melhor que você construa tudo que está à base do clube, por tudo que você melhora, as condições, o treinador é aquele que vai potencializar tudo isso. É a decisão mais difícil, é a decisão mais complicada. No meu caso não foi fácil, até porque era uma decisão que envolvia um grande treinador, um ídolo do clube, que era o Xavi, uma toma de decisão difícil. Mas tinha que ser, nós tínhamos uma ideia clara daquilo que queríamos e a ideia que nós queríamos não encaixava com aquilo que o treinador nosso queria. Então nós tínhamos que mudar e por isso... Mas é sempre duro. Mas nós, no fundo... Eu acredito que você no futebol pode às vezes equivocar na pessoa, mas não no conceito. O conceito que nós buscávamos era isso, o perfil que nós buscávamos era aquele. E o Flick era o que encaixava. Depois, se ela funcionasse ou não, nós nunca sabemos, mas a possibilidade de funcionar muito maior. Deco, duas últimas questões que eu prometi. Um jornalista, quando diz duas, normalmente faz três, mas eu vou tentar que sejam só duas. Não olhando só para a questão da escolha do treinador agora, mas tu há bocadinho, gostei quando disseste um conselho, bem, no conselhos, não é? Como se diz no Brasil, se fosse bom vendia-se, não se dava, não é? Mas que sugestão,
no fundo, que nota é que deixavas alguém que queira entrar no dirigismo, tenha origem no campo como jogador, tenha sido um treinador que depois passou para outras funções, alguém mesmo fora do futebol, mas interessado e que de repente tem uma função a esse nível. O que é mais decisivo aos teus olhos para... Qual é aquela área que tu dizias, dê atenção a isto, aumenta a sua formação, os seus conhecimentos nesta área? Eu acho que todos nós temos um ponto em que acreditamos em nós próprios, senão você não chega num lugar e não acredita que vai mudar muita coisa. Eu acho que, primeiro, calma. As pessoas entram num clube novo e tem muita tendência de querer fazer mudanças, porque eu tenho que pôr, às vezes é com essa coisa, eu tenho que pôr minha cara, o meu perfil, minha ideia. Não, você não é o teu perfil, o clube já existe, já está lá há muito tempo, você é mais um que vai passar lá e que vai deixar sua marca ao longo do tempo se você tiver alguma capacidade de trabalho, de humildade, mas não, a tendência é querer fazer tudo muito à pressa, porque, né, meu conselho é, pronto, não há nada melhor que o trabalho, não há nada melhor daquilo que é. Eu acho que quando entrar num clube, primeiro perceber onde você está inserido, em que situação você está inserido, até porque trabalhar num clube é uma coisa, trabalhar em outra é totalmente diferente. Então as tuas ideias, elas não são 100% corretas, porque as ideias vão ter que adequar aquilo que é o clube, não as tuas. Então você tem que perceber um pouquinho isso e, pouco a pouco, implementando aquilo que você acredita, mas tendo conhecimento de onde você está e daquilo que o clube busca, senão é impossível. Sem saber, trouxeste-me à última questão. E aí, que marca é que tu gostavas de deixar? Quando se encerrar o capítulo Barcelona, olhar para trás e dizer, o Deco trouxe... Eu acho que o primeiro, eu como jogador, o que eu mais fico feliz é porque eu consegui ser parte da história de alguns clubes importantes. Hoje as coisas são muito mais rápidas, os jogadores mudam muito, mas acho que você ficar num clube por anos e conseguir ser parte, conseguir somar para a história de um grande clube, eu acho que isso é importante. A minha ideia, eu sempre disse, eu sofria como sofro, vendo os meus clubes quando não estão bem, quando perdem ou quando não estão numa fase complicada. No Barcelona, a minha ideia era ajudar nesse processo, e vai ser isso, até o tempo que eu puder estiver lá no Barcelona. Óbvio que eu tenho a consciência que não todos os anos vão ser como esse ano, mas eu tenho a consciência de que se nós trabalharmos e fizermos as coisas bem feitas, pode ser mais duradouro do que o normal. E no fundo é deixar uma herança para quem venha, porque em algum momento vai vir outro, e que as coisas pelo menos estejam mais fáceis de trabalhar, e que o clube esteja em ordem, que o clube esteja funcionando, e que tenhamos um plantel equilibrado e que de futuro. Acho que é isso. Não é minha ambição, é o meu desejo, até porque no fundo é o meu clube, então é isso que eu quero. Eu desejaria que tivesse outro lá que fizesse a mesma coisa dessa mesma forma. E uma boa parte do trabalho está bem conseguida. Eu creio que esta conversa, que para mim pelo menos passou depressa, mostra bem porque é que este senhor, além de ser um gênio no futebol, é hoje um dirigente competente e ganhador, porque o Deco tem convicções, tem ideias e tem aqui uma humildade desconcertante para alguém que tem o trajeto que ele tem. Portanto, agradeço mais uma vez a Andif, parabéns, e agradeço muito o privilégio de ter estado ao lado do Sr. Anderson Luís de Sousa. Obrigado. Muito obrigado. Eu peço então ao Presidente da Andif, por favor, para entregar aqui as lembranças. Se calhar mais no meio, vai, por favor. Eu peço só aqui ao Alfonso, só um bocadinho, ao Alfonso e ao Queco para se juntarem aqui na foto, por favor. Deixa ficar presente, deixa ficar. Mais uma vez, obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado.